as pessoas estão passando por muitos problemas sentimentais, onde muitas pessoas estão passando por problemas psicológicos. Alguns vão dizer, estudiosos da área psicológica, estão dizendo que nós estamos vivendo com o mal do século, que é a depressão, que é a ansiedade, que é as síndromes, as fobias da vida. Fobia de tudo, fobia do escuro, fobia da claridade, fobia de gente. Então a gente vive com várias fobias sociais, as pessoas estão vivendo nessas crises. E a gente sabe que nós, como seres humanos, também estamos sujeitos a essas crises. E tem muita gente que está passando por esses problemas. Talvez você esteja passando por problemas familiares, problemas às vezes emocional, ou problema de relacionamento intrapessoal. Mas alguma coisa está acontecendo. Deus me trouxe essa palavra hoje para a sua vida, para o seu coração. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Irmãos, e não é nada anormal isso, porque nós somos seres humanos. E todo ser humano, ele tem alma. Amém, querido? Nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. Então nós temos alma. E assim como o corpo da gente precisa de alimento saudável para que ele esteja funcionando bem, assim como o corpo precisa se exercitar, assim como o corpo precisa de vitalidade para estar bem, a alma da gente também precisa estar. E do mesmo jeito que o corpo às vezes precisa de um remédio para gripe, às vezes a gente também precisa de um antídoto para gripe emocional, para os problemas da alma. E muitas vezes isso foi encarado ao longo da história do cristianismo como algo demoníaco. Ou seja, todo crente que tem fobia, que tem síndrome do pânico, que tem problemas emocionais, esse crente está endemoniado. Vamos expulsar o capiroto, coisa ruim, coisa feia, está endemoniado. Então, rotulava-se todo aquele que está enfrentando problema emocional como alguém desequilibrado, alguém que está problemático, alguém que precisa de passar por um especialista nessa área, porque ele está maluco da cabeça. E expulsava demônio dessa pessoa muitas vezes. Mas, irmãos, nós somos seres humanos ao longo da história, principalmente na última década, nos últimos 20 anos, isso tem mudado muito. As pessoas têm observado o ser humano enquanto ser humano, como um ser holístico que tem também as suas necessidades e as suas crises e os seus problemas, e que muitas vezes não é falta de oração, e que muitas vezes não é falta de espiritualidade, e que muitas vezes não é falta de comunhão com Deus, mas muitas vezes é uma fase que a pessoa está passando e que ela precisa encarar isso de maneira muito clara e muito coerente para que ela não sucumba. Porque imagine alguém que já está passando por um problema de alma, um problema psicológico, um problema emocional, e a igreja que deveria ajudá-la, orientá-la, guiá-la, ainda demoniza o problema daquela pessoa. Essa pessoa vai ficar pior ainda. Essa pessoa vai ficar mais desesperada ainda. Mas eu sei que é bem verdade que isso é falta de competência, de capacidade de algumas lideranças que demoniza a pessoa que está nessa situação por não ter como identificar que aquela pessoa está passando por um problema emocional e que não é falta de espiritualidade, de comunhão com Deus, mas sim uma fase que aquela pessoa está passando e a igreja, portanto, tem que observar. Mas eu quero destacar duas coisas importantes, irmãos, dessa questão de como nós vencermos as crises da vida, as crises da alma. Primeiro, a gente precisa entender duas realidades. A primeira realidade que eu quero destacar para você é a realidade da crise da alma. Porque a Bíblia apresenta muitos homens de Deus que passaram por isso. A Bíblia é um livro que registra 1.600 anos de história, 1.500 no Velho Testamento e 100 no Novo Testamento, e nós vamos observar que existiram homens que passaram por esses problemas. Por exemplo, a gente pode citar o caso de Elias, que Elias passou por um problema de depressão, e de tal forma que ele queria se matar. Se você observar também Davi, ele passou por um problema de depressão. Se você observar Jó, ele passou por um problema também de crise. Se você observar Paulo, teve alguns momentos que Paulo falou que estava desesperado da vida. Se a gente for observar até o próprio Jesus, no
no Getsemane, quando ele estava orando, suando sangue, ele teve um síndrome chamado hermantidrose, que é quando a pessoa está com estresse, com uma situação tanta pressão na alma, que suou sangue. E ele teve esse problema lá no Getsemane. Então a gente vai ver que isso está muito patente em toda a Bíblia. Inclusive esse próprio homem que nós iremos falar, que é Asaf. O Salmo 73 é um salmo de um homem chamado Asaf, que é um homem de Deus, mas que estava passando por uma crise grave. A gente vai observar, por exemplo, o salmo mais triste da Bíblia, depois você pode ler em casa com calma, com paciência. O Salmo 88 é o salmo mais depressivo da Bíblia, mas apesar desse salmo ser o salmo mais depressivo da Bíblia, ele apresenta no final solução e esperança em Deus. Apresenta esperança em Deus, motivação em Deus, apesar de todo o clima do salmo ser um salmo depressivo, um salmo de alguém que estava extremamente angustiado de alma. Mas a gente também precisa entender outra realidade para nós vencermos as crises da alma. Nós precisamos crer em Deus da maneira correta quando estamos em crise, queridos. Porque se nós não crermos em Deus da maneira correta quando estamos em crise, nós não teremos como nos refugiar, nós não teremos apoio, nós não teremos segurança de nada. A gente vai ficar sem esperança, e a esperança para aquele que está em crise é Deus, é Jesus, é as crenças que ele tem que ter com base na Bíblia. Por isso é importante o crente ler a Bíblia, por isso é importante o crente estudar a palavra, por isso que é importante o crente ter uma teologia bíblica bem definida, para que ele saiba quem é Deus e como Deus age. Porque é bem verdade, irmãos, que Deus não muda, e nem o seu jeito de agir em meio às nossas crises. E eu sei que em meio à crise, eu e você pensamos que Deus muda. Pensamos que Deus deixou de ser amor, de ser benevolente, de ser um Deus justo, de ser um Deus que contempla as nossas dificuldades. Na crise parece que Deus muda, mas Deus não muda. Deus é Deus e Ele age do mesmo jeito. Mas na hora da crise, você tem uma tendência de achar que Deus é um Deus diferente daquele que você estava antes da crise. E é muito comum as pessoas estarem pensando de Deus de maneira equivocada. E aí eu quero pontuar algumas coisas importantes para que você saiba, irmãos, que no nosso tempo existem algumas teologias a respeito de Deus que estão sendo pregadas, informadas para os crentes, que os crentes estão vivendo, crentes vulneráveis aos problemas emocionais. Primeiro, vai dizer que o crente não tem problema. Vai dizer que o crente não passa por problema. Vai dizer que é um pecado, é um sacrilégio o crente passar por problema. Vai dizer que o crente, ele é blindado e que se ele está passando por problema é porque ele não crê em Deus. Isso é um terror. Porque você já está passando por problema e alguém vai dizer que o seu problema é falta de fé, sendo que você tem fé, gera outra crise. Outra questão vai dizer que o crente não pode, de maneira alguma, aceitar a crise. O crente tem que dar palavras positivas para a crise e dizer: crise, eu não estou passando por crise. Ele está desempregado, mas diz: eu não estou desempregado. Ele está doente, ele fala: eu não estou doente. Ele está angustiado, ele diz: eu não estou angustiado. Ele está sem paz, ele diz: eu tenho paz. Isso gera o quê? Um sufocamento de alma. Chega um ponto que você não aguenta, você se desespera, porque você vai se auto-enganando, se auto-sabotando, e de repente você está numa situação deplorável, porque você não vai conseguir se enganar por muito tempo. Jesus nunca escondeu as suas emoções, Jesus chorou 2 vezes na Bíblia. Na Bíblia não diz uma vez que Jesus deu risada, mas a Bíblia diz que Jesus chorou 2 vezes. Contudo, não quero dizer que Jesus não era uma pessoa feliz, mas os registros de Jesus mostram que 2 vezes ele chorou, ou seja, ele mostrava a sua humanidade e chorava. Davi chorou. Homens de Deus mostraram a sua emoção. Então não é normal você dizer: eu estou triste hoje. É normal você dizer: eu estou angustiado hoje. É normal você dizer: eu estou passando por uma crise dificultosa, difícil. É normal isso. A questão é como você olha após essa frase: eu estou em prova, estou em luta, estou em dificuldade, estou com a alma doente, ferida, angustiado, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque estamos criando os crentes
bombas. O que é o crente bomba? O crente bomba é aquele crente que ele vai se inchando de tanta coisa que o evangeliquez, o gospel, ou confissão positiva vai dizer que ele não passa, e ele vai negando aquilo que ele está vivendo. Ele está numa prova, e ele diz, eu não estou na prova. Porque a confissão positiva vai dizer que a sua palavra tem poder inerentemente da vontade de Deus. Deus está te fazendo experimentar um momento de prova, aceite a prova e aprenda com a prova e glorifique a Deus pela prova e diz, eu estou pela prova, mas Deus vai me tirar dessa prova. E não você negar a prova, a autossabotagem, porque isso vai te prejudicar. Então a gente vai ver, queridos, que é importante nós termos uma definição correta de quem é Deus, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora do problema. Então nós vamos observar esse livro. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 73. O Salmo 73, como eu mencionei, é do Salmo escrito por Asaf. Asaf era um grande homem de Deus, um levita, um cantor. Se fosse hoje, seria o maior compositor, o maior cantor, o homem mais influente nessa área, no meio evangélico. Ele era um compositor. Para você ter uma ideia, Asaf, ele foi o escritor dos primeiros hinos cantados no Templo de Salomão. Ele foi o homem que, quando Davi foi levar a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, ele foi o compositor das músicas cantadas para a introdução da arca dentro do templo, onde fez o rei, o homem mais importante de Israel, que era Davi, cantar, saltitar e bailar na presença de Deus. Ele era um homem de Deus, ele era um homem cheio de Deus. Ele escreveu vários salmos, o Salmo 32, o Salmo 76, ou seja, ele fez vários salmos, e deixou um legado extraordinário, um músico, um homem de Deus, um homem de oração. Por isso eu quero dizer para você, nós precisamos entender que o crente passa por crise na alma. Como o ímpio, a diferença é como você se comporta após a crise na alma. Você precisa ter convicções muito firmes para você sair disso, para você superar isso. Nós temos visto casos de homens de Deus, pastores, líderes, que tem entrado em depressão, tem caído no poço da angústia de tal forma que tem feito essas pessoas se matarem. Mulheres de pastores, músicos. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, nós temos uma decisão a fazer. Eu creio em Deus, apesar da crise bater a porta do meu coração, e venço, ou eu deixo isso me vencer. Mas eu quero dizer para você hoje, Deus vai te dar ferramentas para que você vença as crises da alma. Aleluia. A espiritualidade é muito importante. Como nós vamos vencer as crises da alma? A gente vai observar aqui, queridos, algumas coisas importantes nesse Salmo 73. Servir a Deus não blinda o cristão de passar pela crise emocional. Asaf passou por uma crise emocional grave. O texto mostra, no versículo de número 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus pés, os meus passos, em algumas versões, ou seja, ele quase era sucumbido. Isso aconteceu com Jonas também. Jonas pediu a morte para não evangelizar, ou a crise de Jonas era não evangelizar, e ele passou por essa crise. A gente vai observar, queridos, que ele passou por problema, ou seja, servir a Deus não blinda o cristão de passar pela crise emocional. Mas vamos observar um detalhe, queridos, importante. Qual foi a origem? A origem do problema vivenciado por Asaf. Qual foi a origem? Ele apresenta a origem. Ele apresenta a causa do problema. Ele apresenta a causa no versículo 3. No 2 e 3 ele vai dizer, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. A origem do problema, da dificuldade, era essa.
Ele tinha inveja dos ímpios, ele ficava olhando para os ímpios e dizia: meu Deus, os ímpios prosperam mais do que eu sou servo de Deus e os ímpios são mais abençoados do que eu. Ele vai dizer também a prosperidade dos ímpios no versículo 4, né? Porque não há apertos na sua morte, mas firmes da sua força, ou seja, eles estão vivendo uma vida boa. No versículo 12 também você vai ver que eles tinham estabilidade financeira. No versículo 12 vai dizer isso: e eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumenta em riqueza. Ou seja, ele ficou olhando para a diferença dele, que era um servo de Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus, e ele não estava vivendo a prosperidade que os ímpios, que desobedeciam a Deus, que fazia tudo errado, estava vivendo. Para ele era uma crise aquilo, e eu acho que isso já aconteceu comigo e contigo, pelo menos comigo, da gente às vezes ser um fiel servo dele, um honesto servo dele, um homem de caráter, e de repente você vê alguém que é uma pessoa desonesta, que faz as coisas de qualquer jeito, que usa o evangelho de maneira mais engenhosa possível, e prospera, e cresce, e você fala: meu Deus, o que é isso? Eu acho que você já deve ter visto isso. Você conhece alguém que é atribulado, que é problemático, que faz coisa errada, e a vida dele parece que anda melhor do que a sua. Essa crise ele também teve. Essa crise também Asaf teve. Asaf ficou falando: meu Deus, parece que ele vive melhor que eu. Mas isso aconteceu justamente porque ele teve um pensamento errado. Ele pensou que a bênção material era evidência de aprovação divina. Ele justamente olhou com os óculos da hoje atual teologia da prosperidade, que diz: quanto mais você obedece, mais próspero você é. Quanto mais você faz as coisas certas e obedece a Deus, mais rico você fica. Isso é uma infelicidade terrível a gente pensar dessa forma. Porque Deus não está aprovando o rico pela riqueza que ele tem. Deus não está prosperando aquele de sucesso pelaquilo que ele tem. Deus não está aprovando aquele que tem um grande nome no Brasil por aquilo, não era